da UFC. Este é um programa de iniciativa da ADUFS, Seção Sindical do Sindicato Nacional de Docentes de Nível Superior Andes, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2025-2027, Democracia e Luta, ADUFS em Movimento. Hoje, sob a presidência do jovem e dinâmico professor André Ferreira, do Departamento de Teoria Econômica da UFC. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora titular Ercília Maria Braga de Olinda, aposentada do Departamento de Teoria e Prática do Ensino da Faculdade de Educação da UFC. Possui graduação na UFC em 1986 e mestrado também na UFC em 1996 e doutorado em Educação pela UFC em 2002. Fez 2 pós-doutorado, primeiro em Ciência da Religião, na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2008 e em Ciências Humanas, na PUC de Campinas, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 2018. Tem vasta atuação em ensino e produção bibliográfica em decorrência de seus trabalhos em pesquisa e extensão, tendo sido premiada pelo UFC neste último campo. Tem atuado na administração acadêmica e de modo integrado nos campos do ensino, da pesquisa e extensão, nas áreas de educação popular, educação e direitos humanos, juventude, espiritualidade, religião e formação de professores. Foi líder do Diretório de Pesquisa, Dialogicidade, Formação Humana e Narrativas e coordenadora do projeto de extensão Rede de Educadores em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, REDUCA. Coordenou também o programa de extensão interinstitucional Observatório Transdisciplinar das Religiões no Cariri. No curso de Pedagogia, supervisionou o estágio de Educação de Jovens e Adultos e ministrou as disciplinas Dialogicidade e Formação Humana em Paulo Freire, Educação e Direitos Humanos e o Fenômeno Religioso e a Formação Humana. Tem atuado ainda como membro de conselhos editoriais de periódicos na sua área de especialização. Boa noite, professora Ercília. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar essa entrevista bate-papo com a seguinte pergunta. Onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Se segue exemplo familiar ou foi influenciado por alguma professora? Boa noite, Bosco. Boa noite, ouvintes da FM Universitária. É uma honra estar conversando aqui e trazendo um pouco da minha trajetória, mostrando a contribuição que a universidade me deu e que eu fui capaz, em alguma medida, de retribuir. Bosco, a tua pergunta é muito importante. Eu nasci no Crato, numa região muito rica culturalmente, região do Cariri, de grandes manifestações culturais e da religiosidade popular. Então, todo esse caldeirão cultural me influenciou e, desde sempre, minhas brincadeiras de criança, eu era professora. Então, já morando em Fortaleza, tive grandes professores na antiga Escola Técnica Federal do Ceará. Eu acho que as marcas dos grandes professores eu tive lá, né? Que realmente me influenciaram para escolher o curso de pedagogia e atuar na área de educação. Muito bem. Mas você não quer citar nenhum professora que foi bem marcante na tua trajetória? Olha, na Escola Técnica Federal do Ceará, a que eu fiz referência, tinham muitos professores, né? Era muito conceituado, muito, né? Muito. Professores que, na época, eram referência, né? Existia naquela época os cursinhos e eles também se destacavam nesses cursinhos, né? Uhum. Eu não vou dizer o nome de nenhum, não, mas foram vários professores. Para não cometer injustiça, a gente sempre faz isso, né? Agora, como avalias a tua contribuição de tua equipe ao desenvolvimento acadêmico nos campos de pesquisa, ensino e extensão e na tua especialização, bem como o impacto de trabalhos que desenvolveste na UFC para a autossuficiência e sustentabilidade da questão da juventude na região? Certo, Bosco. A minha atuação na universidade, ela sempre foi organicamente ligada à minha militância no movimento sindical também,
no movimento social, no movimento político. Então, no caso do ensino, né, basicamente formando professores para atuar no ensino, na educação infantil e no ensino fundamental, né, e na pesquisa muito voltada para pensar a formação humana numa perspectiva libertária ou libertadora, né? Paulo Freiriana, né? Isso, freiriana. Vamos usar a palavra libertadora, que era o que Paulo Freire usava. O que é que significa esse libertador? Alguém capaz de ler o mundo, ler a si mesmo, alguém capaz de, claro, com orientações, a gente sempre precisa da orientação de alguém, mas ter autonomia de pensamento. Então, alguém que seja capaz de tomar decisões e se responsabilizar por elas, né? Então, essa sempre foi a nossa preocupação de formar professores com esse perfil e que eles fossem capazes de criar no ambiente escolar, sobretudo na escola pública, que era para onde a gente direcionava a nossa intenção política mais forte, porque a Universidade Federal do Ceará é pública, então a gente se preocupava mais com a escola pública, não é? Então era essa a intenção no ensino. Na extensão sempre foi de mobilizar comunidades para a defesa dos seus direitos e, mais precisamente, direito da criança e do adolescente. Então tive muitos projetos, inclusive projetos premiados nos encontros de extensão, que levavam para a escola, para todos os segmentos escolares e para a comunidade, o conhecimento dos seus direitos de uma forma lúdica, de uma forma leve. Então, a nossa marca, né, de atuação sempre foi muito com a arte, né? Então, tudo isso num conjunto. Na pesquisa, eu atuei no mestrado e doutorado em educação brasileira, não é? Junto com uma equipe muito boa, né, do nosso programa, e devo ter orientado em torno de 40, entre 30 e 40 trabalhos entre mestrado e doutorado, fora os trabalhos de conclusão de curso. Então, a pesquisa, ela também sempre foi uma marca, mas ela estava sempre vinculada à extensão. Ainda era possível fazer isso. Já no final da minha carreira, né, antes de me aposentar, já estava muito difícil. As exigências da CAPES, das agências financiadoras, não é que não permitiam. Quantitativismo, não é isso? Isso. O tanto que a gente tinha que publicar, que tinha que, né, provar toda a produção, nos afastava da extensão, isso é uma característica, o que é uma pena. Do subdesenvolvimento na educação, esses quantitativismo, porque exatamente. Quantidade demais acaba perdendo muita qualidade, né? Mas eu queria retornar, ver a tua opinião com relação a essa questão do conceito de liberdade e do processo libertário, né? Que no meu livro, Um Brás do Destino, eu coloco isso para os jovens, inclusive cito uma frase que, quando eu era jovem, eu li e a mim me pareceu uma coisa que eu tive que refletir muito para entender, né? Que é o do Rollo Meio, que escreveu O Homem à Procura de Si Mesmo, e ele definia liberdade como a capacidade que cada um de nós temos de contribuir para a nossa própria evolução, né? Naquela época de jovem, o conceito de liberdade ou era mal definido, quando a gente via, a gente não compreendia direito, achava que liberdade era ser hippie, né? Era sair correndo nu na praia, coisa desse tipo, né? E essa definição de liberdade me cativou e eu tive que refletir muito e através desse meu livro, Um Brás do Destino, tento transferir para os jovens essa reflexão. Então, o processo libertário ele é importantíssimo. A atuação do Paulo Freire, né? Acho que todo professor devia ler livro. Eu infelizmente, não sou especialista, não li grandes coisas do Paulo Freire, alguns trechos e tal, mas não... Porque eu também sou da área mais de ciência e tecnologia, né? Sim. Mas eu vejo a importância dessa questão da educação emancipadora via processo libertário nessa acepção do Rollo Meio, né? Sim. Agora, enquanto especialista em teoria e prática da educação, né, como é que você analisa a degradação do pensamento complexo nos jovens dos dias de hoje, sujeitos à avassaladora quantidade de blogs nas redes sociais, que consumem uma porção expressiva de seu tempo de lazer e que estão sujeitos à manipulação psicossocial decorrente dos interesses do império decadente
expresso nas big techs estadunidenses? Eita, é muita coisa, não é? Mas vamos linkar essa questão que você traz, ampla, complexa, com a questão da liberdade. Então, se a gente for pensar nas ferramentas que os seres humanos sempre utilizaram, ele, enquanto um ser inteligente, ele foi capaz de criar ferramentas para facilitar a vida cotidiana, né? Para desenvolver novas tecnologias, etc. Então, todas as ferramentas que o homem utilizou, ele tinha o controle sobre ela, né? Então, isso era uma marca muito importante, foi uma marca muito importante, se a gente for pensar no desenvolvimento humano. Com a inteligência artificial, há uma possibilidade, e talvez alguns especialistas já digam que já está acontecendo, dessa ferramenta sair do controle do humano, né? Dela ser capaz de tomar decisões, dela ser capaz de encontrar saídas que fogem do controle do humano. É muito o que a gente via nas ficções científicas, né? Nos filmes. Então, veja, liberdade é você perder o medo de ser quem você é, de corresponder à potência que nós somos enquanto criaturas, né? Então, liberdade tem muito a ver com perder medo, e liberdade tem muito a ver com você ser guiado por princípios. Então, eu penso que o ser humano hoje precisa se observar mais, pensar nos princípios éticos que vão reger a sua prática e se colocar a serviço. Então, liberdade, para mim, envolve todos esses 3 aspectos. No teu agir individual, né? Mas também no teu agir coletivo, porque nós não somos nada sem a coletividade, né? Eu sou porque o outro é, nós somos juntos, né? Então, esse sentido de totalidade é que a gente precisa recuperar, não é? Que eu acho que está se perdendo, e uma parte, né, dos jovens que se enclausura num quarto e que fica à mercê de uma tecnologia que ele pensa que ele domina, porque os algoritmos é que terminam dominando, não é? Ele está perdendo a liberdade. É uma perda de liberdade. Um amigo meu disse que o jovem vive apregado no celular, né? Para falar um termo mais, né, matuto. É quase um segundo corpo, não é, Bolsa? Eu costumava dizer que eu aprendi quando criança que o ser humano era composto de cabeça, tronco e membros. Hoje você tem que incluir o celular, porque o pessoal está apregado mesmo. Mas aí, nesse sentido ainda, professora, eu queria levantar a questão como é que a gente pensa, né? Como é que a gente é formado? Eu defino 2 tipos de conhecimento. Conhecimento instrumental, que é o conhecimento que a gente adquire para uma especialização, né? Que vai adquirindo para se dar bem na vida e tal. E o conhecimento ético, que é a crítica que a gente faz de para que serve o nosso conhecimento instrumental, né? Serve para quê? Por exemplo, se eu faço doutorado em química e vou lá construir uma bomba de fósforo para matar gente, matar seres humanos e seres vivos, onde é que está a ética, né, dessa meu esforço de adquirir conhecimento instrumental, né? Então, e eu também digo que a gente vive em 2 dimensões: a dimensão singular, que é a gente com a gente mesmo, e uma dimensão comunitária, que é a gente com os outros. E que o processo de conhecimento, de libertação, ele tem necessariamente que ter um equilíbrio nessas 2 dimensões, né? Em que a gente vai do particular para a comunidade, para o continente, para o mundo e a paz mundial, no mundo conturbado que nós vivemos hoje. O que é que você diria complementarmente a isso, ou se você concorda ou não concorda? Não, concordo, Bosco. Eu só complementaria o seguinte: essa crítica, ela tem que ser fundamentada. E isso exige reflexão. Então, o que a gente observa hoje é um achismo, não é? Você escuta falar, fake veio, e você espalha essa fake. E quando a gente pede para a pessoa, reflete, olha o que é que você está dizendo, não é?
a própria negação dos conhecimentos que a ciência já acumulou, porque, veja, não é que a ciência não possa ser criticada, ela deve ser criticada. Tudo deve ser criticado. Não é? Ela deve ser, até porque todo conhecimento é provisório. Porém, há conhecimentos que já estão plenamente estabelecidos, que já são consensuais, não é? Mas até isso, um pensamento não crítico, não reflexivo, é capaz de questionar. Por exemplo, a eficácia e a eficiência de vacinas. Por exemplo, a Terra ser plana. Então, são coisas que fica tão difícil conversar, dialogar. O diálogo para Paulo Freire e o diálogo para os educadores que se propõem a ter uma educação libertadora, a colaborar com a educação libertadora, é fundamental. Mas ela exige que você se abra. Porque a própria palavra diálogo significa deixar-se atravessar. Então, se o outro já está plenamente fechado na sua posição, você pode mostrar as evidências que você quiser, que ele não aceita, então é um mundo condenado a muita guerra. Porque se você se coloca na posição de que sabe tudo, que o outro não acrescenta nada, aí entra na posição de dirigentes que você pode, com certeza, duvidar da saúde mental deles, de achar que pode determinar quem é o presidente do outro país. Então, ontem eu vi, Bosco, eu fiquei impressionada. Claro, já teve o ataque à Venezuela, o sequestro do presidente da Venezuela, que a imprensa toda coloca como captura. A gente captura bicho, quer dizer, nem bicho, porque a gente tem que ter o respeito pelos bichos, né? Bom, mas ontem o presidente dos Estados Unidos escolheu um assessor dele e disse que ele vai ser o presidente de Cuba. Gente, como é que a gente pode viver onde o direito internacional, ele é tudo é completamente invadido, tudo é completamente implodido. O nazifascismo cria um mundo paralelo, né? Então, isso é uma coisa que os historiadores já definiram bem. E aí eu te perguntaria, você leu o livro do Dave Neal, aquele inglês que chama Crença, a Nossa Invenção Mais Extraordinária? Não li, mas já vou Ele está referenciado no meu livro, certo? É um romance-ensaio em que eu referencio as coisas para o jovem complementar o conhecimento. Porque o Neal fala da questão, ele traça historicamente como é que se formaram as crenças e o produto delas. E aí a gente pode até levar um pouco para essa questão que se fala muito do medo que se tem da inteligência artificial. Eu estou com o Miguel Nicoleles, o grande neurocientista brasileiro, né, que diz que, na verdade, de inteligência não tem nada. A inteligência artificial, na realidade, são correlações lógicas tiradas de um amontoado muito grande de informações. E não tem nada a ver com a inteligência humana, porque a inteligência humana ela tem dois pilares, né? O pilar é a lógica e o segundo é a afetividade que nós temos, só o sistema orgânico complexo tem para misturar, que a turma chama até de inteligência emocional, né? Que são a mistura dessas duas coisas que não dá para copiar com um robô, com um sistema inorgânico, né? Por mais complexo que ele seja. O sistema orgânico complexo, ele é o top que nós conhecemos no universo, né? O inorgânico ninguém conhece com esse tipo de inteligência, né? Então, a gente uma coisa para se refletir, os educadores, se você tem grande importância nesse campo, né? De refletir e disseminar essa fato para que as pessoas não sejam manipuladas psicossocialmente. Porque a manipulação psicossocial, ela se dá em cima da ignorância ou da crença, né? Que são duas irmãs siamesas. A ignorância e a crença são irmãs siamesas que a ciência refuta, né? O grande cientista, aquele que era paraplégico e faleceu lá em inglês, né? Que também é citado no livro do Bryce, ele disse que o universo é uma beleza, a mente humana é uma beleza, mas ela precisa de dois combustíveis, que é a curiosidade e a dúvida. Se não tiver, aí não há evolução, né? No sentido libertário, do processo libertário educacional que nós acabamos de conversar. Mas aí... Bosco, só um momento, você me dá a oportunidade de falar de um interesse acadêmico que eu tive, tanto que eu fiz 2 pós-doutorados no campo da ciência da religião. Para pensar as crenças religiosas, não
unicamente como aprisionada à manipulação, a seu ópio, mas as crenças como sendo algo que te forma, sim, mas que exige um pensar, um pensar reflexivo. Olha, se você for ver lá em Santo Agostinho dizia que quanto mais ele conhecia, mais a fé dele se fortalecia. Então, eu não separo conhecimento de fé, não separo. Agora, a gente tem que ter... Não precisa ser um especialista para ver o tanto que esse campo é manipulável, o tanto que esse campo religioso foi utilizado, inclusive, para justificar guerras, Com não é? certeza. Para justificar conflitos étnicos, sem dúvida. Então, há uma complexidade. Agora, a gente não pode... E aí, Carl Gustav Jung, ele foi capaz de entender essa função religiosa como uma função importante do psiquismo humano. Então, quando eu me aposentei, eu fui estudar psicologia analítica. Hoje eu estou quase terminando minha formação em psicologia analítica junguiana, e ele traz essa dimensão formadora, né? Mas não exclui que a gente identifique, porque o Jung era um empírico, ele era um cientista, ele olhava para a realidade, né? Ele ia na empiria. Então, empiricamente, ele via o tanto que era manipulado. Inclusive, um dos filósofos, ele lia muito filosofia, e um dos filósofos que ele mais admirava era o Nietzsche, que o Nietzsche escancarou essa questão mesmo. Mas quando Nietzsche diz que o Deus morreu, era aquele Deus do medo, era aquele Deus da manipulação, né? Então, Jung vai trazer essa dimensão. O que eu vejo, né, é que tudo isso está se esgarçando muito. Eu só consigo ver como um esgarçamento, sabe? As coisas se esgarçando e você parece que não tem mais em que se sustentar para ter um fazer orientado por uma ética. Está difícil demais. E, olha, aí vamos entrar na questão dos neurocientistas, quando eles colocam a potência que é a leitura de livros. E não só essas informações rápidas, né? Como você falou, essas informações rápidas. Olha, isso não é de agora. Desde que eu entrei na Universidade Federal do Ceará como professora, em 91, eu já enfrentava a dificuldade dos alunos não quererem ler livros inteiros. Eles queriam pedaços, artigos isolados, e olhe lá. Então, era uma coisa que sempre foi uma luta nossa. Eu fico pensando, eu digo, graças a Deus que eu me aposentei, porque eu não conseguiria, Bosco, trabalhar numa universidade que tem que produzir conhecimento, e conhecimento novo, né, com pessoas que não querem ler. Tem que ler, tem que ter leitura. Então, os programas de leitura para a criança na escola, a biblioteca escolar, é de uma importância para a humanidade. É a imunidade contra a manipulação psicossocial, né? Exatamente. Porque você, sem ler, você não vai adquirir conhecimento dos outros, né? Você vive mais na dimensão singular do que na dimensão comunitária. E a leitura, ela nos transporta para qualquer lugar do mundo, né? Onde grandes escritores, grandes, né? Cientistas colocaram essas coisas. Mas eu só, assim, registrando... Você também vai ver no livro Umbrais do Destino, que eu acho que o processo libertário é a via da autotranscendência. E o que muitos religiosos chamam fé, eu chamo de autotranscendência, certo? Que é exatamente o estágio maior onde os sábios se equivalem, né? Todos os sábios humanos, os grandes luminares, eles foram altamente autotranscendentes. Certo. Mas aí, então, o papo está muito bom, mas a gente tem tempo aqui de limitação. Eu queria, então, te perguntar o que é que você acha da importância dos sindicatos, no que concerne ao direito, à formação de visão de mundo, né, política, social e cultural das docentes das universidades. Sim, eu iniciei essa fala aqui dizendo que todo o meu fazer pedagógico sempre teve um encontro, não é, com o movimento sindical. Porque defender condições de trabalho na universidade, defender condições salariais para que a gente possa
de fato, realizar o nosso trabalho com maestria, com excelência, a gente tem que estar unido, tem que estar associado a uma entidade que realmente nos defenda. Então, eu vejo na atuação sindical, não é, um pilar da formação da atuação do próprio docente. E, assim, sempre que pude, fui representante no conselho, né, do meu departamento. Nunca fui da diretoria, eu preferia ficar representante de conselho, mas desejo, inclusive, aos que estão agora na diretoria da ADUFS, muita força. Estamos passando por momentos muito difíceis, né, tanto na política internacional quanto nacional, e que a gente consiga, né, ter clareza dos caminhos a seguir. Mas a importância é fundamental e que os novos professores, né, recém-concursados, aqueles que ainda não se associaram, que o façam, porque é muito importante e é um aprendizado político que está intimamente ligado ao nosso fazer. É isso que eu vejo. Eu lembrei agora que eu fui do grupo de trabalho de política educacional, então era muito importante a gente acompanhar, através desse GT, o que o governo municipal, estadual e federal estava fazendo no campo educacional, e isso repercutia tanto no que a gente trabalhava na sala de aula, quanto quando a gente era chamado para fazer uma entrevista. Então, a gente estava naquela ambiência de debate. Eu acho que o movimento sindical, isso é muito importante. Debate, diálogo, né? Então, é isso, e eu quero agradecer, foi muito bom, gostei demais, vou assistir aos outros episódios, né, aos outros debates, e só tenho a agradecer a você e ao Fernando da técnica. Nós, então, infelizmente, com o tempo aí se extinguindo, a gente gostaria mais uma vez de agradecer a participação da professora Ercília Braga no nosso programa, que a gente aprende muito sempre, eu principalmente, nessas entrevistas e bate-papos, né? E aí, agradecendo a toda a audiência da FM Universitária, esperamos nos encontrar mais brevemente com novos episódios do programa Vivenciando a Academia. Histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará.